Glória a Jesus. Vai chamar o Nau. Obrigado. Paz, igreja. Senhor, que o Senhor possa vir falar nos nossos corações, nos nossos ouvidos, que possa passar pelos nossos ouvidos e parar nesse filtro aqui, que é o nosso corpo, o nosso coração. Que o Senhor possa usar a minha boca, que eu diminua e o Senhor aumente, que o Senhor cresça, Senhor. Que seja para a tua honra e para a tua glória. Usa-me, Deus, para que tudo corra bem, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar vocês a abrirem Neemias. Enquanto vocês abrem, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu antes do que está nesse livro, só para a gente se situar. Antes de chegar nesse ponto de Neemias, a gente vai se lembrar que o povo de Israel, então, andou muito tempo em desobediência, e mesmo com os seus profetas, com as pessoas com quem Deus falava na época, avisando que o povo estava fora da vontade do Senhor, eles não deixaram de fazer aquilo que desagradava a Deus. E então, chega um determinado momento em que Deus faz com que o povo de Israel venha colher aquilo que eles plantaram. Então Deus permite que o povo de Israel sofra as consequências das atitudes que eles vinham tendo em relação às coisas de Deus. Então, Deus não pune, Deus simplesmente ele tira a mão dele e deixa então que Nabucodonosor venha tomar a Israel. E eu estudando, eu descobri uma coisa interessante que eu não sei se vocês sabem. Israel foi atacado por 3 vezes. Em 606 antes de Cristo, é o primeiro ataque de Israel, onde ele entra, de Nabucodonosor em Israel, onde ele entra e saqueia o templo e leva, assim, uma elite das pessoas de Israel, como Daniel, por exemplo. 9 anos se passam, e aí tem um novo ataque. E aí ele vai e toma novamente Israel, só que ele leva as pessoas, os ourives, os artesãos, o pessoal que trabalhava com madeira, então ele leva a mão de obra e vai ficando cada vez mais com o povo enfraquecido. Depois passam-se mais 11 anos depois disso. Então, no total, esses 3 ataques deram 20 anos na sequência. E aí, por último, ele acaba levando o que sobra mesmo. E aí o povo que fica um povo muito debilitado, muito enfraquecido. É um povo mais pobre, mais doente e sem capacitação nenhuma, né? Então é desse jeito que a gente entra no livro de Neemias, tá? Agora eu quero pedir para vocês então, acompanharem comigo. Depois disso tudo, eles passam por uma oposição, eles até tentam levantar o rei da Pérsia, Ciro, pede para que eles vão erguer, não a cidade, mas o templo. E aí os samaritanos, segundo eu estudei, eles vão contra e mandam uma carta para o rei dizendo, você vai perder os tributos, os impostos. E aí então o rei manda parar tudo de novo. Então é nessa situação que entra o livro de Neemias, que diz assim, as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido as palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Até aqui. Neemias, então, estava na cidade, e um dos irmãos dele chega e diz
em qual situação se encontravam? Os muros derribados, como já disse, as portas queimadas, em situação de miséria, uma miséria muito grande. E Neemias, então, a primeira atitude que ele tem é a atitude que eu tive várias vezes, que é se apavorar. Então, Neemias, ele chora e ele lamenta. Então, quando a gente recebe uma má notícia, a primeira coisa que a grande maioria das pessoas fazem, como eu e você, ou eu pelo menos, Neemias se desespera e ele chora e lamenta. Mas o segundo passo que ele toma é o mais importante. Como servo de Deus, ele recorre ao Senhor. Então ele vai orar e vai jejuar para que o Senhor dos exércitos, o Deus do céu, como ele diz aqui, que é o único Senhor, que possa apoiá-lo. E ele pede então para que Deus possa ajudá-lo nessa empreitada. E ele começa então a planejar, eu creio, de como ele faria para se deslocar de onde ele estava e chegar até onde ele queria chegar. Então ele toma uma atitude, e a primeira atitude que ele toma, depois de chorar e se desesperar, é clamar ao Senhor. Então fica aí nossa primeira lição, para que a gente lembre sempre, que na hora do desespero, nós temos um Senhor que é o Todo-Poderoso, e esse sim nos acude. Amém? Dando sequência aqui no 11, ele diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e aos dos teus servos que se acham de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, Neemias, ele era uma pessoa comum, ele não era nenhum magistrado, ele não era um soldado, ele não era um sacerdote, ele não era um nobre, ele não era um engenheiro, ele não era ninguém importante aos olhos dos olhos humanos. Ele, como disse aqui, ele era copeiro do rei, e a grande maioria que vivia em volta dele, então, não conhecia Deus, ou não temia mais a Deus. Embora ele disse aqui que tem outras pessoas que tivessem orado com ele, eu creio que a grande maioria estava totalmente fora da vontade de Deus. Então, ele se prepara para entrar e tomar a primeira atitude dele, que é chegar perante o rei. E aí diz o seguinte: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tens as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: me pedes agora? E mais uma vez ele faz isso, ó. Então orei a Deus do céu. Eu imagino naquele momento de angústia, ele fala: Deus, entre dentes ali, ele fala: Senhor, me ajuda, que agora o tiro pode sair pela culatra aqui. Mas o Senhor dos céus tinha um propósito na vida de Neemias. Então as coisas andam de acordo à vontade do Senhor. E aí ele, além de ser liberado, ele ainda consegue cartas para conseguir passar pelos lugares onde ele tinha que passar, conseguir madeira para poder reconstruir as portas e tudo mais. E aí então ele consegue uma escolta, ele consegue chegar até Jerusalém. E a primeira coisa que ele faz é diagnosticar qual é o problema que estava acontecendo naquele lugar. Neemias, então, ele pega alguns companheiros que estavam com ele ali e começa a rodear a cidade. E diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Então, quem pôs no coração dele não foi a vontade dele mesmo. Foi o Senhor Deus quem colocou. Esse espírito que a gente estava cantando aqui, o Espírito do Senhor, foi quem tocou no coração de Neemias. Amém? De noite saí pela porta do vale, para a hora do fonte do dragão, e aí ele segue o texto aí. E ele encontra 4 coisas básicas. Primeiro, ele nota que os muros estavam assolados. Quando a gente tem um muro numa cidade assolado, a gente dá vazão para o inimigo entrar a hora que ele bem quiser. Diz na palavra do Senhor em João 10, o pastor não entra pela porta, ele entra por qualquer outro lugar. Então, para os inimigos, a porta está em ordem ou não, tanto faz. Se a brecha estiver ali, ele vai entrar. Então era uma cidade enfraquecida, era uma cidade amedrontada, era uma cidade onde faziam o que bem entendia naquele lugar. O segundo ponto que a gente vê, diz que as portas estavam queimadas. Se vocês se lembrarem, nas portas ali da cidade, é onde se assentavam os juízes, daquelas pessoas que tinham discernimento, que tinham sabedoria, para tratar dos problemas do povo.
Eram aquelas pessoas que recebiam os problemas, que recebiam aquelas pessoas que estavam com uma dívida, que eram escravas, que tinham uma dúvida de como cobrar ou não. Esses juízes, eles eram o parâmetro dessas pessoas. Então, eram nas portas ali onde as pessoas eram ajudadas. E essas portas, então, estavam destruídas. Os juízes já não estavam mais ali. Como eu já disse, eles tinham sido levados embora. Então, a gente encontra uma cidade sem lei, uma cidade, então, enfraquecida por falta de muros, e uma cidade onde as portas que os juízes se assentavam para julgar e para ajudar o povo, isso não existia mais. E ele diz também aqui que existia pobreza e miséria. Esse texto, gente, ele está, já acho aqui, ele está no 2, 11 e 13. E no 17, está aqui, ó. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Então, a pobreza e a miséria dizia o seguinte: era um povo sem força. A pobreza leva à fome. Então, é um povo fraco fisicamente. Era um povo que estava sem moral nenhuma, sem força para reagir. Estavam fracos fisicamente. Isso foi a outra coisa que ele encontra. E a quarta é que, com tudo isso, ainda tinha oposição do inimigo. Então, toda vez que o povo de Israel, o povo judeu, tentava levantar aquela cidade, os inimigos ao redor se manifestavam. Então, toda vez que você tenta colocar uma coisa em ordem, os inimigos vão agir contra a sua vida. Mas Neemias, ele tinha uma vantagem. Deus colocou no coração dele uma forma de enxergar esses problemas. Então, Neemias foi levantado para enxergar o que o povo não via mais. O povo que vivia ali dentro, eles se acostumaram a viver daquele jeito, longe da vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente está vivendo uma situação que a gente não consegue enxergar uma saída. Agora eu começo a aplicar para as nossas vidas. A gente começa a se acostumar com aquela situação de desânimo, falta de força, falta de fé para reagir. Mas Deus colocou no coração de Neemias essa força, essa vontade. Então Neemias conseguia enxergar uma saída que o resto do povo não tinha. Então, muito mais do que ser levantado para erguer os muros, Neemias foi levantado para vivificar aquele povo, para dar vida novamente, para encorajar aquele povo daquilo que seria feito, que era uma grande obra. Amém? Vocês estão dormindo aí, não? Tudo bem? Beleza. Neemias, então, via a possibilidade de uma reconstrução, da reedificação. Então, nesse ato, ele começa a mover, assim como aquele ato ali atrás, de se distanciar das coisas de Deus, de desobedecer a Deus, trouxe para o povo uma desgraça muito grande. Ele começa a reverter essa situação. Então, a atitude dele de levantar o muro, ele começou a unir as famílias. Lá na frente, se você começar a ler, ele diz que as famílias começaram, cada família num pedaço do muro. Ele começou a unir novamente a força da família ali. Ele começa a colocar as pessoas para cada um cuidar de um pedaço do muro, para que a obra toda fosse feita. Eles não colocaram todos num lugar só, eles eram espalhados por lugares diversos, para que as brechas desse muro e para que as portas desse lugar começassem a ser levantadas e edificadas. Deus não usou um exército para fazer isso, nem grandes mestres, nem engenheiros capacitados, mas usou pessoas como eu e você. Neemias era um cara comum, como eu já falei. Ele era um copeiro. Ele era uma pessoa, um serviçal. Mas Deus levantou que a vontade do Senhor, quando Deus tocou no coração dele, ele teve uma atitude que Deus deve ter pensado: eu vou investir nesse cara, porque esse cara tem uma atitude que vai levar a minha obra à frente. Muitas vezes a gente não vê saída nas coisas, mas eu creio que hoje Deus está levantando, como levantou Neemias, pessoas como eu e você, para edificar os muros da tua casa, do teu trabalho, dessa igreja, da família, do teu vizinho. E eu quero convidar você para baixar sua cabeça agora e rodear os muros da sua cidade. Eu quero que você pare agora, feche os seus olhos aí e comece a pensar e rodear os muros da sua cidade para saber, para que Deus te mostre, para que você tenha uma real noção
de qual situação anda essa sua cidade. As portas, as nossas portas, são os nossos olhos. Para que a gente tem usado os nossos olhos? Para que a gente tem emprestado os nossos olhos? O que a gente tem visto na internet, o que a gente tem visto na TV, o que tem chamado a atenção? Como estão as portas dos nossos olhos? Como estão as portas dos nossos ouvidos? Que tipo de música a gente tem escutado? Que tipo de palavra a gente tem dado atenção? É de Deus o que a gente tem escutado? Como estão a porta do nosso coração? Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Como é que a gente tem usado o nosso coração? Como é que está a porta do nosso coração? O que a gente tem deixado passar por ele? Como é que estão esses juízes todos? Quando os seus olhos olham para alguma coisa que não é do Senhor, você tem conseguido julgar o juiz da tua visão? Tem conseguido julgar que não é de Deus? Você se acostumou a estar cauterizado? Seus ouvidos estão cauterizados? Os seus e os meus, irmãos. Isso é mais para mim do que para vocês. Podem ter certeza disso. Como é que está a porta do seu sentimento? Como é que estão os muros da tua família? Como é que você tem tratado os seus pais, seus irmãos, seu esposo? Como é que estão as portas do seu trabalho? Você tem honrado a Deus ali? Tem feito as coisas que honram a Deus? Tem dado brecha ali? Tem brecha nesse muro? Como estão suas finanças? Tem honrado ao Senhor com o seu dízimo? Tem glorificado ao Senhor? Eu não vou lembrar de todas as portas e nem de todos os muros que possam estar rodeando a tua cidade, a tua vida. Mas eu quero que você agora coloque o teu coração. Porque não é pela tua força, como não foi pela força de Neemias, mas é pela força do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Isso pode ser mudado. Não existe nenhum tipo de brecha que Jesus Cristo, a rocha, possa não cobrir. Pode ser o tamanho do rombo que for esse muro aí da tua cidade. O Senhor Jesus Cristo pode cobrir. O carpinteiro pode reedificar essas portas aí. Não existe porta arrombada, queimada, estragada, que o Senhor Jesus Cristo não possa reedificar, e pela honra e obra dele, pela honra e louvor do Senhor, pela obra do Senhor, como foi feito. A obra de Neemias era grande demais. Você circunduziu uma cidade toda, levantando um muro, era uma obra grande demais. O inimigo vai atacar e vai te tentar para que você não consiga. Mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós somos levantados com o mesmo Espírito que levantou Neemias, para sermos então os edificadores agora das casas que estão em volta de nós, da nossa igreja, do nosso trabalho. Para quem se identificou com essa palavra, eu quero pedir para que você, se você tem alguma brecha, alguma porta, eu quero pedir para que você se levante, que você se levante e reconheça que o Senhor precisa trabalhar na tua vida, como precisa na minha, é por isso que eu já estou em pé. Amém? Deus precisa que você tome uma posição. Deus precisa que você diagnostique esse problema. Deus precisa que você tome uma posição diante. Os muros estavam assolados, as portas queimadas, e tudo foi edificado para a honra e glória do Senhor. Coloca as suas brechas e assume perante a Deus, para que Ele dê forças e estratégia para você vencer o que tem te assolado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui o teu povo que te ama, Senhor. Como Neemias orou, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, nos capacita para que a gente possa edificar os muros das nossas vidas e que a gente possa ser também Neemias na vida das pessoas que estão em nossas voltas. Que a gente possa se fortalecer e que a gente aí sim possa ser instrumento, possa ser aquele que enxerga, diagnostique qual é o problema, Senhor. Nos usa, Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, para que a gente possa reedificar as pessoas que estão em volta de nós, Senhor. As vidas, Senhor, as famílias, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para que nós possamos ser usados, Senhor, na reconstrução, por onde nós passarmos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória.
Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Toma-nos, Senhor. Nos dê força para fechar essas brechas, para levantar essas portas, Senhor. Que o Senhor seja glorificado para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, igreja. Glória a Deus. Sente só um minutinho. Queria te dizer duas coisas. Enquanto não pregava, saltou aqui meu coração. Primeiro, nós às vezes não temos dimensão e nem às vezes não temos ideia do quanto é poderoso o clamor que sai de um intercessor, que sai de alguém por causas que parecem perdidas, que parecem abandonadas, mas quando nós temos esse espírito de súplica e esse espírito de clamor, Deus nos atende e Ele faz coisas grandiosas. Louvado seja o nome do Senhor. Não disse algo que me chamou muita atenção. Você olha para uma situação de destruição, seja na sua vida, seja na vida de alguém que você ama, seja no ministério de alguém, você tem duas opções a fazer. Ou você olha e você diz que dó, ou você olha e você diz coitado, ou você faz como Neemias. Você vai na fonte certa, você vai no lugar certo e você clama ao Deus Todo-Poderoso, porque só o Senhor é capaz de transformar o caos em bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Mas tem uma outra coisa em Neemias que eu estava vendo aqui, que é algo que eu carrego por princípio na minha vida. E eu queria dizer para você. Quando Deus coloca projetos no coração de Neemias, ele foi fazer o que tinha que fazer e não compartilhou com ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Sempre vai aparecer Tobias e Sambalate para poder se opor àquilo que Deus tem na sua vida. Sempre Deus vai levantar Tobias, sempre o inimigo vai levantar Tobias e vai levantar Sambalate para poder se levantar contra aquilo que Deus tem na sua vida. Existem planos que Deus colocará no seu coração. E deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. O Deus dos céus continua colocando projeto no coração de seres humanos. Posso ouvir um amém? Só que o grande problema das nossas vidas, muitas vezes, é com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Muitas vezes o grande problema é com quem nós dividimos o que Deus faz. Eu vou dizer algo para você que eu carrego comigo. Eu não compartilho aquilo que Deus coloca no meu coração com quem não acredita. A pior burrada que você pode fazer na sua vida é compartilhar algo que às vezes parece absurdo que Deus colocou no seu coração. Você compartilha com quem não crê. Essa pessoa vai desanimar você e você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. A Bíblia diz que Neemias escondeu o que ele tinha para fazer no coração dele. E às vezes Deus vai colocar coisas no seu coração que é para você. E você vai ter que achar parceiros que vão encorajar o teu sonho, que vão encorajar o projeto, que vão encorajar o que Deus tem com você. Deixa eu dizer, isso é muito sério. Porque dentro da igreja tem assassino de sonhos. Dentro da igreja tem ladrões de alegria. E muitas vezes você compartilha aquilo que Deus está colocando no seu coração e as pessoas matam porque elas desencorajam o que Deus tem. Mas Neemias não compartilhou e foi executar. E nós sabemos o resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Abra-se para os projetos de Deus e deixa Deus gerar o que Ele tem para gerar na sua vida, em nome de Jesus. E quem dera que Deus levante nessa igreja, que nessa igreja tem pessoas que oram bastante, mas quem dera, oxalá, como diz Moisés, Deus levantasse uma igreja de intercessores, que toda a igreja fosse intercessora, como Neemias, colocasse na brecha para a glória e honra do nome do Senhor. Sem oração, irmão, tem um homem do passado que diz assim: a vitória, a igreja vitoriosa é a igreja que caminha de joelho. Neemias é um homem de oração. Nós possamos ser assim, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preciso de um levantamento agora. Um levantamento de quase um censo. Sábado que vem vai ser o evangelismo em Araraquara. Muitas pessoas vão ou deram o nome que vão. E nós precisamos saber desse grupo que está aqui, quem
não vai estar aqui sábado que vem para saber se vai ter culto ou não. Então, se nós tivermos um pequeno grupo de pessoas, por conta desse negócio do evangelismo, nós vamos cancelar o culto. É isso, né, Lia? Quem vem? Quem vem ao culto sábado que vem aqui, sabe que estará aqui e virá o culto aqui no sábado. Levante a sua mão, por favor. Não é isso? Não, vocês foram convocados, não tem negócio aí? Não é isso? Não passou pra... Vocês foram convocados. Né? É vocês que foram aí. Depois sua mãe se explica aí, eu me estarei. Quem vai estar aqui, levante a mão. Então, se vocês não vão, levante a mão aí. Se quem não vai, quem vai estar? Lia, conta aí, porque matemática não é o meu forte. Eu só sei contar 2 mais 2, aí eu já começo a me confundir. Português também não é meu forte, não sei o que é o meu forte. Quantos temos? Cerca de 20, 25. Ok. É o número de quinta-feira, geralmente. Ok. Bom, então você passa isso para o seu pai e aí você vê como é que vão resolver isso. Ok? Vamos levantar, por favor, então? Levante suas mãos. Senhor, nos ensina como Neemias a clamar ao Senhor. A dizer, Deus, olha para essa situação. Nos ajude a ser pessoas que edificam. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar pela Igreja Água da Rocha nesta noite. Que nós possamos ser uma igreja de oração. Uma igreja que clama, uma igreja que ora, desde o menor até o maior. Nós possamos buscar a Tua face, possamos buscar o Senhor. Pai, eu oro que o Senhor coloque projeto em nossos corações. Que nós possamos ver os muros edificados para a glória e honra do Teu nome. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra, pelos louvores. Te entregamos toda a honra, te entregamos toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.